de Ciências da Saúde de Barbacena, idealizador do Museu da Loucura e idealizador do Festival da Loucura e do Memorial das Rosas. A palavra é sua, Jair. Bom dia a todos. Prazer voltar a essa casa. Eu me lembro muito de 1998, ainda com a presença de Lacasse, quando um grupo retornou esta belíssima tarefa de discutir, de mostrar, de pesquisar a história da nossa profissão, a medicina. Então, é muito bom estar aqui. E a sequência que se vê nos nossos encontros anuais em várias cidades do nosso país. Bom, eu vou dar sequência praticamente ao que o Curi falou aqui, mas com a particularidade voltada para esse hospício da minha terra, Minas Gerais, Barbacena, e as suas particularidades. O que ocorreu ali? Barbacena seguiu aquela ordem de que se fizesse hospícios, era a prática de todos os estados ter a sua colônia de alienados. Até então, os pacientes eram tratados nos porões das Santas Casas de Misericórdia. Com a criação desse hospício em Barbacena, em 1903, os pacientes que ocupavam as Santas Casas de Ouro Preto, São João del Rei e Diamantina passaram a ter como referência a cidade de Barbacena. Por que ele foi criado em Barbacena? Questões puramente políticas, não tem nada a ver com clima, muito pelo contrário, né? Ali era Minas estava discutindo onde seria a capital mineira e Barbacena era uma das candidatas. Mas como não tinha recurso hídrico, mas o presidente do estado era um barbacenense, e lá em Barbacena, que foi decidido para onde iria a capital mineira, Belo Horizonte, ele deu como prêmio de consolação para sediar o hospício, a colônia de Rancerias. É um tema longo, entendeu? Nós vamos tentar abreviar, né, o máximo possível aqui, mas nós vamos fazer um viés diferente do que a gente tem falado em outros congressos sobre essa história. A gente vai falar agora sobre os caminhos que nós perseguimos para poder conseguir fazer o hospital mudar ao ponto que chegou hoje. Esse se tornou um hospital muito famoso. Eu estou abrindo até mão das apresentações, depois eu passo rapidinho, fazer uma cronologia. Ele se tornou muito famoso porque Barbacena é uma cidade politicamente histórica, né? Ou seja, ela foi muito dominada por duas famílias, família Bias Fortes e família Andrada. E isso também se refletia dentro da instituição, ou seja, cada 4 anos mudava o comando político e isso interferia no hospital. Quem entrava não dava continuidade e denunciava os 4 anos anteriores. Então, o hospital passou a ser muito comentado, principalmente na década de 60, 50, né, por esse comportamento, ou seja, quem entrava e documentava. Então, você tinha a presença de Flávio Cavalcante, Revista O Cruzeiro e outras grandes mídias nacionais estavam em Barbacena. Então, esse hospital passa a ser conhecido por isso e por nós ter tido a sorte de recuperar, de conseguir toda essa documentação, principalmente fotográfica, que foi feita. E ele tornou mais visível ainda quando, em 1979, saindo do AI-5, né, a volta dos exilados, aquela coisa toda que estava acontecendo naquele momento onde ninguém se falava, realiza-se o 3º Congresso em Belo Horizonte. Um secretário de saúde teve a coragem de abrir as instituições públicas para a imprensa, foi feito um filme, Em Nome da Razão, do Elbécio Raton, e o jornalista Irã Firmino, ele promove durante praticamente 3 meses, todos os dias, no maior jornal de circulação do Estado, uma matéria sobre essa instituição. Bom, então por isso que ele torna-se famoso, porque nem vários outros hospícios do nosso país têm a mesma dimensão, ou talvez dimensão muito maior. E chamou-se muita atenção, porque era um hospício na região sudeste, que fornecia peças anatômicas para 17 faculdades de medicina, muitas denúncias políticas, nesse caso, uma contra a outra, né? Então, são vários fatores, né?
tem uma ligação com Guimarães Rosa, né? A expressão trem de doido era o trem que vinha da Bahia, descendo, catando os doidos até aportar Barbacena. Isso é a história de Soroco, né? Nos contos, primeiras histórias. Então, é um hospital cheio de particularidades. Bom, ele vive esse período, o período auge dele de internação é em 1950, quando chega a ter 5.000 pacientes internados. Eu queria fazer uma abreviação, porque ao longo desse período que a gente tem discutido, alguns colegas têm nos abordado e pedindo para que se fizesse uma reflexão sobre duas palavras. Uma é chamar o hospital do que ocorreu lá de holocausto. Não, lá não se ocorreu o holocausto, né? Então, ou seja, não teve nenhuma política higienista, nenhuma política de purificação de raça, mas sim maus tratos, o Estado Novo, que era repressivo, e onde o social misturava com o psiquiátrico, que tudo era aportado para lá. Isso perdurou um período grande. O hospital de 30, em 1930, tinha 200 pacientes da sua capacidade máxima, em 20 anos ele passa a ter 5.000, e é justamente no período do Estado Novo. Aportou também que no período da Revolução poderia ter preso político. Isso eu esmiucei lá, não encontrei nenhum registro, nenhuma possibilidade de ter presos políticos dentro daquele hospital no período da Revolução de 64. Bom, mas é em 61 que começa o primeiro movimento grande dentro do hospital, ou seja, da rede FEMIG, da rede de saúde mental do Estado, que é o Dr. Jorge Paproc, que monta um workshop que veio a ser a primeira residência de psiquiatria do Estado de Minas Gerais, do Instituto Raul Soares, a princípio no Galba, e onde começa a se formar profissionais na área de psiquiatria mental, de psiquiatria. Isso não existia até então. Então, nós consideramos muito o Dr. Jorge Paproc como um pioneiro nisso. Em 79, quando ocorre esse congresso, nós fomos desafiados, é um congresso, inclusive, que veio Basália, né, estava de passagem no Brasil, e ele recebe um convite, vem, e ele serve de um símbolo, entendeu? De uma bandeira de que tinha que mudar alguma coisa do que acontecia. E eu conhecia muito bem Barbacena, porque eu tinha sido acadêmico de medicina lá. Então, naquela época, um hospital com 2.000 pacientes, não tinha um médico de plantonista. Os plantonistas que foram lá foram a minha turma de acadêmicos de medicina, e o nosso papel era tentar fazer o que era possível, mas mais era constatar óbitos, né? Bom, esse material que eu consigo, né, que dá uma grande dimensão, foi da revista O Cruzeiro, de abril de 1961, que está nos livros aí, a gente liberou essas fotos. Eu levei 10 anos para tentar comprar os direitos autorais dessas fotografias e mostrar realmente, porque a história não se põe debaixo do tapete, você se conta. E a loucura em Barbacena, a cidade não gostava, porque era conhecida como a cidade dos loucos, né? E isso era uma coisa que não lidava, e eles não gostavam de que isso acontecesse. E o que ocorre nesse espaço assim, de não gostar do que ocorria? Ela negava, né? Ou seja, qualquer coisa não poderia fazer. Então, nós percebemos que, quando recebemos esse desafio de, olha, vocês denunciaram, agora tem que voltar lá para consertar, nós temos que mudar a cultura interna dos funcionários e a cultura externa da população. A cultura interna era treinamento, qualificação, né? Porque o funcionário entrava para fazer todas as funções, ele não tinha uma qualificação para aquilo, e num primeiro momento ele impactava, depois ele concordava, achava que aquilo era normal, a nudez, tudo que acontecia ali dentro. Então, nós tínhamos que qualificar esse profissional. Então, foi através da qualificação, ou seja, de informar, de treinar, de modificar. Quem cuida da limpeza é esse, quem cuida da saúde é esse, da alimentação é esse, e isso foi modificando. Era difícil, e desafios. Olha, nós vamos fazer uma unidade só para agudos, e o pátio vai ser misto, não tem cela. Você imagina fazer isso num complexo que já tinha um hábito de conduta totalmente diferente. O grande desafio também. E conseguimos, e foi um grande laboratório. As famosas residências terapêuticas que hoje existem no país, nós podemos dizer que começou lá, quando nós resolvemos fazer 5 blocos, com no máximo 20 pacientes, e trabalhar com as primeiras equipes multidisciplinares do Estado, né? Foi lá nesse hospital.
tem 5 minutos. Então tem que correr. E começamos a fazer todo esse trabalho, né, de qualificar, de treinar os funcionários, entendeu, do paciente. E como atingir a questão da cidade, que era uma questão política muito séria? Foi mostrar, cara. E o primeiro aspecto que eu tive foi, eu tenho que contar a história desse hospital. Aí foi quando veio a ideia de criar o Museu da Loucura, que nem mesmo os funcionários conheciam a história da instituição. E aí nós aproveitamos que no Congresso foi feito o filme Em Nome da Razão, as reportagens, eu juntei todo esse material, eu sou meio compulsivo nesses documentos, tem todos eles lá, criamos um museu, que é o museu mais visitado hoje da cidade, das 5 unidades de museu que a cidade tem, e isso veio nos ajudar muito a fazer esse processo de transformação. Então, formar, não, contratar profissionais, ter plantonistas, né? Então, foram muitas coisas. Deixa eu passar rapidinho aqui, para a gente tentar ver se... Aí é um aspecto do Colônia, né, onde abrigava ali a primeira sede que pertenceu a Joaquim Silvério Reis, né, a Fazenda da Caveira, que depois virou o hospício. Aí são algumas passagens, né, eu não vou nem citar, mas mostra aqui a alternância de poder, ou seja, entre as duas facções políticas. Aí são alguns registros. Esse é o Dr. Jorge Paproc. Aí a presença de Basália, que foi simplesmente uma bandeira, né? Outra coisa também, deixar registrado, que isso numa conversa com o Dr. Raimundo Lippe, ele me chama a atenção, Jairo, vocês psiquiatras, né, nós psiquiatras, temos falado muito em reforma psiquiátrica. Eu creio que não houve reforma psiquiátrica, porque você não tem reforma da cardiologia, não tem reforma na psiquiatria, e na pediatria. E a psiquiatria assim também, ou seja, o que houve foi avanço profissional, avanço da farmacologia, avanços técnicos, né, outros profissionais se incorporando às equipes, que proporcionou essa transformação. Não há uma reforma, mas infelizmente é um termo que se usa, né? Mas hoje eu mesmo estou dando a mão à palmatória, reconhecendo essa observação do professor Lippe, entendeu? E achando que há uma humanização da assistência psiquiátrica. Aí são as etapas, né, das coisas que aconteceram na instituição. Aí foi cena do filme Em Nome da Razão, que vale a pena conhecer. O Em Nome da Razão é muito mais interessante, que os autores são os próprios pacientes, que foi documentado mesmo, com toda a liberdade dada pelo secretário. Já o Holocausto já é uma denúncia jornalística, um café requentado, entendeu? De uma história que todos já conhecem, mas que a jornalista procurou buscar ali um viés, entendeu? De obter um lucro, né? Tanto que a gente faz uma certa crítica, porque nada do lucro dela foi revertido em benefício nem mesmo da história da instituição. Aí as matérias de jornais, esse é o Dr. Paiva, o grande responsável pela minha ida para Barbacena, meu retorno, né, a Barbacena. Aí são as transformações que nós tivemos, que foram feitas, né, que é enorme, tem que ser rápido aqui, é só mesmo para ilustrar. Esse é o prédio do Museu da Loucura. Nós escolhemos esse prédio porque ele está dentro de um hospital de clínica médica, porque o nosso caminho foi mostrar para o funcionário, ora, nós vamos mudar a psiquiatria, mas o nosso norte é o hospital de clínica médica, porque nós tínhamos dificuldade de atender a parte clínica nos hospitais da cidade. Às vezes você mandava um paciente, você tinha que mandar 4 funcionários, quando já existia carência, como se fosse um verdadeiro bicho que você estava levando para aqueles hospitais. Aí tivemos a ideia de criar o hospital regional e, com isso, houve um diálogo maior com o funcionário, dele entender que ele não iria perder o emprego, mas nós iríamos transformar a maneira dele trabalhar, aproximando a psiquiatria da clínica médica. Infelizmente, no final, agora tivemos algum percalço, porque dentro da nossa própria categoria, nós sempre tivemos a dificuldade de aproximar a psiquiatria da clínica médica. Ultimamente tem melhorado muito isso, mas isso vem dentro dos nossos bancos de escola, nas próprias faculdades, né? Aqui, quando nós resolvemos também fazer atitudes, como colocar o paciente, em vez de você fechar a porta do hospital, você abrir. Então, o paciente passa a participar de movimentações como projetos ecológicos, carnaval, né? E a cidade assusta, porque pela primeira vez a cidade
passa a tomar conhecimento de quem são os doentes mentais, que não era de Barbacena, ele era do Brasil inteiro, ia aportar lá, não tinha critério para internação. Quem internava era o prefeito, era o delegado, era o padre, ou seja, qualquer poder político, até mesmo a família. Quando ela tinha uma influência, colocava lá dentro pessoas que não havia necessidade. Estou encerrando. Esses são alguns textos que saíram, entendeu? Esse é o livro que o Cury colocou, que é o Colônia, foi quando nós conseguimos essas fotos com textos de pessoas que nos ajudaram a fazer essa transformação, né? E aqui é um projeto do Memorial de Rosa, que nós não conseguimos avançar, é o antigo cemitério do hospital. O hospital era tão sério, tão importante, que ele tinha um cemitério próprio, né, para sepultar seus pacientes. Daí eu achava que isso foi criado na década de 40, quando vai pesquisar, ele é criado praticamente junto com o hospital em 1903. O que se deduz? É que os loucos, assim como os suicidas, também não eram, os negros não eram enterrados nos cemitérios usados das igrejas. Eles tinham um cemitério próprio, entendeu? Ali é o memorial, ali seria um outro espaço que a gente estava fazendo um teatro, fazer uma praça de coisa. E outra coisa interessantíssima que criamos e deixaram morrer foi o Festival da Loucura, que já a princípio chama-se atenção, mas era uma forma de nós celebrarmos a inclusão social e celebrarmos as diferenças sociais, né? Então, trabalhava nesse projeto. E, felizmente, nós conseguimos acabar, ou seja, conseguimos modificar essa história. Foi talvez um dos primeiros hospitais que foram extremamente criticados, mas foi também então, o primeiro hospital que tomou as medidas necessárias para acabar com os chamados porões da loucura e termos hoje lá, como final, um hospital regional que foi negado, ou seja, foi também, tivemos dificuldade de falar dessa coisa devido aos hospitais de clínica da cidade, que achavam que eu estava criando um espaço para fazer concorrência. Não, era uma clientela totalmente diferente, e hoje esse hospital regional é a salvação, tá, dos pacientes do SUS, entendeu? Menos favorecidos para o atendimento, porque ele faz um atendimento que é um padrão na rede FEMIG, que é o padrão do João 23 em Belo Horizonte. Então, eu queria agradecer de poder falar esse outro lado, entendeu? Que é o lado desses caminhos, que é muito mais detalhado, é muito mais conflituoso, entendeu? Por exemplo, tivemos problema com a justiça, com os juízes, né? Que toda hora nos processava por algumas atitudes inovadoras ou humanas que a gente queria fazer. Aí, o que nós fizemos? Fizemos o primeiro curso de psiquiatria forense lá dentro do hospital, levamos o judiciário para lá, discutimos como abordar, entendeu? E as coisas começam a ser modificadas e a nossa interlocução passa a ser melhorada. Muito obrigado. Eu fico à disposição, daí qualquer pessoa, para podermos falar. Jairo, muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação.